a louvar ao Senhor, eu quero te convidar a orar, né? Você pode se colocar de pé aí no seu lugar. Vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor possa acalmar os nossos corações, que o Senhor fale no nosso coração, na nossa vida, através da palavra que será ministrada aqui hoje, através dos louvores, possamos sair daqui renovados, cheios do Espírito do Senhor, amém? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque podemos cultuar, porque podemos celebrar. Ó Deus, e entendemos que como igreja nós estamos aqui para celebrar o Senhor. Ó Deus, para adorar o Teu nome, porque o Senhor é o dono de todo o ouro, o dono de toda a prata, é o dono das nossas vidas. Isso nos traz conforto, isso nos traz confiança. Por isso nós celebramos, por isso nós adoramos. Ó Deus, e aqui queremos deixar toda tristeza, ó Deus, todo sentimento de apatia, ó Deus, toda a inércia, ó Deus, mas queremos celebrar o Senhor, nós queremos adorar ao Senhor com nossos corações abertos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Abençoe as nossas vidas, ó Deus, e cuide de nós, continue cuidando de nós como o Senhor tem cuidado. Ó Deus, e como essa primeira música vai dizer, reina em mim, reina em nós, Senhor, reina em nossas vidas. Nós queremos dar lugar ao Senhor em nossas vidas. Que tudo que façamos, ó Deus, seja primeiramente conduzido pelo Senhor. Ó Deus, e tira de nós todo o desejo de fazer pelas nossas mãos, pelos nossos braços, ó Deus, mas põe em nós o Teu Espírito, ó Deus, e põe em nós a Tua alegria e a confiança, ó Deus, e a certeza que podemos confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim. Vamos começar a cantar mais uma vez. Sobre toda a terra Tu és o Rei. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar e tudo que eu falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Nós podemos confiar no Senhor. Essa é a certeza que nós temos, que o Senhor reina sobre nós. Isso é motivo de celebrar, é motivo de cantar ao Senhor. Antes de continuar, eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 1. Pedir
os meninos para projetar. Aí, ótimo. Versículo bem conhecido. Vamos ler do 14, do primeiro versículo até o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: não se perturbe o vosso coração, né? Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa, né? E a palavra do Senhor nos dá essa certeza que o Senhor voltará, e que o Senhor vai nos buscar, e que o Senhor já tem preparado lugar para nós. Isso é motivo de celebrar, isso é motivo de alegria, é motivo de dizer que o Senhor é bom, é motivo de confiar no Senhor, né? E por isso nós continuaremos celebrando o Senhor, louvando ao Senhor, porque o Senhor tem preparado lugar, porque o Senhor voltará, irá nos buscar e levar para morar junto dele, junto do Pai. Amém? Glória e majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com teu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória e majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com teu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos com ações de graças, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Vamos começar mais uma vez. Glória e majestade, Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com teu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos com ações de graças, danças de alegrias, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. das trevas, Trouxe-nos para a tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por seu sangue, ó Jesus. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos com ações de graças, danças de alegrias, pois convém louvar-te. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos com ações de graças, danças de alegrias, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. amém. Aleluias, hosanas, glórias ao Cordeiro. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor. Estão falando para poder tirar a máscara, melhorou assim? Então tá bom. É porque eu estava me ouvindo, eu estava me entendendo. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4.
chega um momento no culto em que nós dedicamos a Deus, entregamos ao Senhor a parte que é dele, né? E nós temos feito isso com as orientações que a palavra de Deus nos ensina. E a primeira oferta entregue na Bíblia nos mostra muita coisa relacionada à adoração. O versículo de número 2, no meio do versículo para frente, diz assim: Abel tornou-se pastor de ovelhas, Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Agora atenção que nós vamos ler aqui, ó. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu, seu rosto, e se transtornou. Queridos, é interessante a gente entender tudo que nós fazemos na igreja. Todas as atitudes da igreja, elas devem ser pautadas pela palavra de Deus. Lá no princípio, os irmãos, filhos do primeiro casal, Caim e Abel, aprenderam de seu pai. A Bíblia diz que depois de certo tempo eles trouxeram aquela oferta a Deus. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: percebam, Caim trouxe, por ser agricultor, parte do trabalho dele. Não havia nada de errado com a oferta de Caim. Tanto é que depois na lei os cereais foram separados e entraram na lei como parte de ofertas que as pessoas traziam a Deus. As pessoas têm um erro em dizer que o tipo de oferta que Caim trouxe foi errado e o Senhor rejeitou. Mas atenção a uma coisa que eu quero dizer para os irmãos. A palavra de Deus está dizendo assim, olha: o Senhor rejeitou a oferta de Caim e rejeitou o próprio Caim. O Senhor se agradou da oferta de Abel e aceitou Abel. Sabe o que eu aprendo com isso? Oferta, adoração a Deus, sacrifícios ao Senhor, eles não podem ser desvinculados da pessoa. Quando nós separamos, dedicamos a Deus, entregamos, devolvemos ao Senhor a parte que lhe é devida, ofertas, dízimos, é importante que entendamos que o Senhor não recebe aqui o dinheiro, mesmo porque Ele não precisa, mas Ele recebe, queridos, a atitude do coração do adorador. Qual a motivação que você tem nesta noite, meu amado? Para poder entregar, para poder dedicar a Deus, consagrar ao Senhor, devolver a Ele a sua oferta, sua contribuição. Nesta noite, quando fizermos isso, que você possa colocar isso diante do Senhor. Senhor, o Senhor tem se agradado da minha oferta e da minha vida? O Senhor tem se agradado da contribuição e da minha vida? Porque do contrário, irmãos, o que fazemos é vão. E o Senhor de fato tem sondado a igreja. Juntamente com a mulher samaritana, Ele diz: eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Você de casa que nos assiste, enquanto nós cantarmos a Deus, se os irmãos vierem aqui, vai aparecer na tela aí a conta da igreja, né? Com os dados bancários, para que você que não tem vindo ao culto, entregar aqui presencialmente, você o possa fazer da sua casa à distância, e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Nós vamos neste momento orar, dedicando a Deus as contribuições que vão ser entregues aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos e comece a clamar a Deus, dizendo: Senhor, eu venho diante de Ti, Pai, te entregar mais do que dinheiro, mas o meu coração. Ao Senhor não importa o que está sendo entregue, se o nosso coração estiver distante de Ti, porque o que o Senhor quer é a mim. Ó Pai amado, em nome de Jesus, sonda a Tua igreja nesta noite. Ó Deus, que sejamos como Abel, descendência da mulher, semente da linhagem do Messias, pessoas que agradaram ao Senhor,
filhos da obediência, que o coração está completamente entregue ao seu altar, de tal forma, Deus, que nesta noite nós queremos te entregar, consagrar a Ti, Deus, dedicar ao Senhor essas contribuições que estão sendo, ó Deus, separadas neste momento, desde os meus irmãos em casa, a esses que estão aqui presencialmente. Pai, que toda essa quantia seja bem empregada na Tua igreja, que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, recebe, ó Pai, que os celeiros dos Teus filhos sejam abundantes, que aquele que de fato tem abençoado aquele que semeia, continue dando a semente, para que eles possam semear cada vez mais, e que isso germine frutos de justiça, frutos de bênção, que esse dinheiro seja bem empregado na tua casa com responsabilidade. Abençoe as pessoas, ó Deus, que trabalham diretamente com os tesouros da tua casa, que sejam direcionados pelo Senhor, tementes a Ti, que tenham inteligência vindo do céu, mas acima de tudo, ó Pai, que o nome do Senhor seja honrado com os nossos compromissos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoe a cada lar que tem dedicado, ó Deus, ao Senhor, que tem entregue ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, essas ofertas, que eles sejam abençoados, abundantes, prósperos. Se algum, Deus, lar tem tido dificuldade, ó Pai, financeira, que a mão do Senhor seja sobre a vida desse irmão e dessa irmã, desse pai de família, dessa pessoa, Deus, que sustenta essa casa, que o Senhor possa abrir as portas, ó Deus, de empregos e de trabalho, para que em nome de Jesus o sustento possa vir. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus, amém, 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 meus irmãos. Enquanto os nossos queridos irmãos ministram a música, você tem a oportunidade de vir à frente e entregar sua contribuição. Sinta vidas vagas, procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos, não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, há de
Glória a Deus. Queridos, vamos passar para o nosso período de clamor e intercessão. Nós temos algumas pessoas que nos pediram para que possamos estar intercedendo por elas, né? O nosso amigo que está ali nessa noite pediu para sua mãe Raimunda, que está em viagem, né, para Santa Catarina, o Cristiano. Vamos orar também, continuar orando aí pela saúde do meu sobrinho Daniel, para que se recupere, né? E outras pessoas aí estão passando por momentos de enfermidade, que o Senhor possa abençoar a todos. Vamos orar pelos aniversariantes dessa semana. Na segunda-feira, o nosso irmão Rafael fez aniversário. Na quinta-feira, o irmão Gonçalves, né? No mesmo dia que a minha mãe, irmã Águida. E ontem, nossa irmã Zípora. E pelos registros que nós temos aqui, meus queridos, apenas esses nomes estão. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, abrindo um parênteses aqui. A nossa igreja está organizando o nosso cadastro, né, de forma digital através do nosso sistema, e o nosso aplicativo já está funcionando. Porém, a gente quer divulgar o aplicativo da igreja, meus irmãos, apenas quando toda a igreja terminar de atualizar os seus cadastros. Então o pastor foi enviado pela secretaria da igreja, no grupo da igreja, alguns dados que você precisa encaminhar para o número de WhatsApp da igreja, para que possa ser de alguma forma atualizado. Desta forma é importante registrarmos que os irmãos que não atualizarem seus cadastros, muitas vezes, irmãos, eles não vão ser lembrados em função dos seus aniversários, tanto de vida quanto casamento, né? Tanto individual quanto casamento. Então, queridos, atualize o seu cadastro. A gente recebe muitas, às vezes até xingo de alguns irmãos, né? Esqueceram de mim. Não esquecemos de ninguém. Tem 3 anos que a gente pede para os irmãos atualizarem. E a gente fica aqui tentando dar nó em pingo d'água, né? Mas vamos fazer isso, queridos. Vamos, de alguma forma, clamar pela vida desses irmãos, né? E vamos pedir a Deus. Vamos orar pela nossa irmã Rita também, que não pôde vir porque não está se sentindo muito bem, de saúde. Que o Senhor possa abençoar a vida dela. Da forma como a gente faz, se os irmãos quiserem se ajoelhar aí onde estiverem, vamos clamar a Deus neste momento. Eu estou pedindo os irmãos para ajoelharem aí, para a gente poder não amontoar muito aqui na frente, né? Deus bendito, em nome de Jesus, Pai. Queremos nesta noite, ó Deus, colocar diante do Senhor a Tua igreja, Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, põe a Tua mão de poder sobre o ministério da Primeira Igreja Batista do Planalto, os nossos alvos de oração, o trabalho do discipulado que está sendo feito. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta-nos, ó Deus, a estruturar tudo isso e iniciarmos, ó Pai, um trabalho bem organizado, que os meus irmãos possam, em nome de Jesus Cristo, juntamente com toda a igreja, ó Pai, de fato, Deus, se disponibilizarem a discipularem as pessoas, como ordem do Senhor. Deus, nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo processo de sucessão pastoral desta igreja. Ó Deus, como temos clamado, que toda intervenção humana caia por terra, mas que o Senhor, em nome de Jesus, como Deus dessa igreja, como Senhor das nossas vidas, possa estar separando, ó Pai, o próximo pastor titular deste ministério, ó Deus. E desde já te clamamos pelos ministérios, pelos pastores que estão conosco, pastor Vanuí, pastor Alexandre, ó Pai, os outros que estão, ó Deus, em processo de concílio, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, aos líderes desta igreja, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um. Neste momento, Deus, nós oramos pelos aniversariantes desta semana, ó Deus, irmão Rafael, a irmã Zípora, o irmão Gonçalves, irmã Águida. Deus, que a mão do Senhor seja sobre a vida desses irmãos, aos abençoarem, ó Pai, dando a eles, ó Deus, o presente necessário, porque o presente eles já receberam, que é o Senhor. E, ó Deus, em nome de Jesus, a nossa vontade, ó Deus, o nosso desejo é que eles sejam impactados pela presença do Senhor, pelo crescimento da graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oramos, ó Deus, pela vida da Raimunda, que está em trânsito para Santa Catarina, que o Senhor possa abençoar a vida dela, Deus, livrando todo o mal, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoe a nossa irmã Rita, Deus, que ela possa se recuperar em casa dessas dificuldades, ó Deus, da saúde, que o Senhor possa visitá-la neste momento. Assim, Deus, como Daniel, como temos clamado, ó Pai, que as células daquela criança, Deus, sejam restabelecidas, em nome de Jesus, que ele possa vencer esse câncer, ó Pai, e que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado na vida dele. E assim, ó Deus, nós temos clamado a Ti,
todos os nossos irmãos da nossa igreja, Deus, que têm passado dificuldades de saúde, que o Senhor possa tomá-los em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Neste momento, ó Deus, os meus irmãos se encontram, ó Deus, diante do Senhor, clamando, ó Pai, que cada pedido individual esteja sendo colocado diante de Ti nesse momento, que o Senhor possa recolher, Deus. São portas de trabalho sendo pedidos para serem abertas, ó Pai. São pedidos de cura, libertação, salvação, ó Pai, uma causa na justiça, que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa retribuir a cada um ao seu tempo. Põe a Tua mão de poder, Deus, à frente. Clamamos pela nossa cidade, Deus, e pelo nosso país, ano de eleição, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, direcionar a vida de cada um. Ó Pai, que toda influência humana possa cair por terra, mas que de fato, Deus, o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar, Deus, a que sejamos, ó Pai, instruídos, que toda corrupção caia por terra, Pai, todo engano, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, liberta, Deus, a nossa nação, de homens e mulheres que de fato estejam comprometidos com o inferno, e ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar a vida das pessoas que lutam pela verdade, que lutam de fato, ó Deus, com princípios que sejam sagrados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos pela nossa nação, e entregamos a Ti, Deus, nessa noite, os nossos clamores, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ô, bênção, amém. Queridos, a gente está aqui à frente hoje só para comentar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração para desenvolver com as nossas crianças. E Deus tem abençoado de maneira assim, muito grande, né? Tem sido um grande desafio para a gente manter as atividades online. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. A gente vai passar para vocês um vídeo de uma atividade que nós já fizemos ontem, né? Primeiro nós tivemos um encontro com as nossas crianças, nós fomos visitar cada criança no seu lar. Queridos, nós não tínhamos uma noção de quantas crianças nós tínhamos. E depois que nós fizemos o levantamento, nós chegamos a um número de mais de 30 crianças, visitamos 36 famílias. Olha que bênção. Que bênção, né? Então, ou seja, agora nós só esperamos, né, no nome de Jesus, que nós consigamos, você que está aí em casa também conosco, né, ouvindo aí, que você coloque seu filho para estar conosco lá na Escola Bíblica Dominical no domingo, às 11 horas da manhã, tá? 11 horas, não é nem muito tarde, nem muito cedo. E hoje nós falamos justamente com as crianças, né, sobre o plano de salvação. Ontem nós fizemos 503 anos, né? Não é verdade? Que bênção, 503 anos. Martim Lutero, e as crianças hoje ouviram sobre essa salvação pela fé, pela graça, pela manhã. Foi bênção na vida das crianças. Olha, nós tivemos um número grandioso, né, hoje na nossa Escola Bíblica Dominical, ali, de crianças. Sabe quantas? 2 crianças. Amém. Eu glorifico a Deus, sabe, meu irmão? Glorifico a Deus, porque Deus, a gente tem que ser fiel no pouco, pregar, falar do Evangelho, como se estivesse falando para 1 milhão de crianças. Amém? Então, meus irmãos, número para mim não tem sido um problema. Nessa pandemia nós aprendemos isso, temos aprendido isso. Glória a Deus, né? E o Senhor tem nos colocado na internet, que é uma das maiores e melhores avenidas do mundo, em todos os sentidos, né? Então nós que temos uma responsabilidade de levar a palavra de Deus, né, com responsabilidade, com qualidade, né, bem pensado, bem preparado, né? Então, queridos, em nome de Jesus, estamos fazendo isso para a vida das crianças, tá bom? Então nós, em nome de Jesus, nós queremos que vocês nos apoiem nesse trabalho, os pais, porque olha, não adianta, meus irmãos, não adianta você que está em casa, não, os irmãos que estão aqui, os pais, não adianta a gente levar um trabalho para a criança, mostrar um trabalho para a criança, mas se ele não tiver um apoio em casa, de nada adianta, tá bom, irmãos? Então, olha, vou apresentar para vocês o trabalhinho de ontem.
e nós falamos sobre a família de Noé. Ah, bem, a família de Noé é gente boa. E usamos a referência da família de Noé, conectados com Cristo, e usamos o versículo, a referência bíblica de Gênesis capítulo 7, versículo 5. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Então, queridos, olha que bênção, né? Noé não buscou compreender para obedecer, ele obedeceu e compreendeu depois. Amém? Então, olha, irmãos, vamos obedecer e depois vem a compreensão. Faça isso para a glória do Senhor. Abençoe a vida dos seus filhos, das suas crianças, e estejam apoiando o trabalho da primeira Igreja Batista do Planalto, do Planalto Kids. Amém? Então vamos lá, vamos assistir? Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão. Dá uma rodadinha, que Jesus é muito bom. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão. Dá uma rodadinha, que Jesus é muito bom. Muito bom. Vocês querem louvar? Sim, Senhor! Vocês estão com sono? Sim, Senhor! Então vou desligar o som. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. É muito bom. Vocês querem dançar? Sim, Senhor! Vocês querem pular? Sim, Senhor! Vocês querem mais? Sim, Senhor! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Mais uma vez eu quero ouvir! Viva! Viva! Então, eu quero ouvir! Pra cá! Pra lá! Pra cima! Pra baixo! Pra cá! Pra lá! Pra cima! Pra baixo! Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Tô cansando e vamos que vamos. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra lá. Não tô mais na cidade não, meu filho. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Tá bom, vamos lá. Pra acabar. Pra cá, pra lá. Ai, meio palmo de língua pra fora. Glória a Deus, né? Meio palmo de língua para fora. Foi assim, realmente foi um trabalho intenso, foi muito interessante. E era muito bom, porque, tipo assim, quando as crianças chegavam e viam aquela festa toda, os olhinhos das crianças brilhavam, sabe? Então, assim, é muito bom. E eu queria, assim, já agradecer aqui, né? Agradecer os irmãos que apoiaram a atividade, né? Então, assim, glória a Deus, bênção de Deus a gente desenvolver esse projeto e ter o apoio dos irmãos na igreja. Então, o Vitor, o Otávio, né, com a música, o Vitor ali com a equipe do Ministério dos Jovens nos apoiando, e lógico, o Ministério Infantil também apoiando a gente, foi muito bom, a turma toda que trabalhou, muito obrigado, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E nós vamos ter uma reunião junto com o pastor Vanuí, a equipe do Ministério Infantil, e depois também eu quero convidar a Renata, no dia dessa reunião, Renata, você vai estar com a gente, tá bom? Então, eu não movimentei essa semana para estar conosco, mas já para a irmã estar com a gente na reunião, tá bom? Esse convite para você, em nome de Jesus. Então, queridos, eu queria, neste momento, também aproveitar um momento aqui abençoado e chamar aqui à frente uma criança para ser apresentada, a Maria. Só que a Maria não pode vir
andando, não pode vir sozinha, né? Ela tem que vir com a mamãe, tem que vir junto da família. Então eu quero chamar a Maria aqui à frente, a mamãe, a Fernanda e toda a família. Em nome de Jesus, vem aqui, por favor. Nós queremos hoje apresentar a Maria diante do Senhor. Que bênção, hein? Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Geraldo. Aí, ó. Eita, bênção de Deus. Glória a Deus. Chega mais, pode chegar mais para cá? Vamos. Aqui, ó, gente. Olha lá que figurinha, olha. Opa, olha aí. Ô, gente, glória a Deus, né? Que bênção, né, Fernanda? Essa. Olha ali, gente. É uma figurinha. Olha só. Eu queria... assim, dar uma palavra aos irmãos, agradecer por esse momento que o Senhor nos dá, né? Essa oportunidade de apresentar a Maria. E eu preparei aqui, num texto muito longo, não, viu, senhor Eustáquio? Meus irmãos, eu queria trabalhar aqui com, falar sobre a árvore genealógica, a figura da árvore, né? E é interessante quando a gente pensa, falar sobre família, e a gente olha para a estrutura da nossa casa, e olha, né, de onde está vindo a nossa geração, e a gente vê que bênção que é, como que Deus realmente nos abençoou. E hoje é interessante, quando a gente fala sobre árvore genealógica, a gente vai vendo o que os nossos pais fizeram, o que os nossos pais ensinaram, e Deus nos dá uma grande oportunidade, viu, Fernanda, de fazer conforme o propósito de Deus, né? Então, ou seja, às vezes nós pais não somos assim tão certinhos não é verdade? Nós não somos 100%, nós não acertamos em tudo, mas Deus está nos dando a oportunidade de fazer diferente, né? De fazer melhor do que os nossos pais. Apesar de que a gente pai, tenta fazer o melhor para os filhos, não é verdade? E só depois que a gente é pai, que a gente é mãe, que a gente entende, não é, Fernanda? Não é verdade? Não muda tudo? Que aí a gente vê assim, bem que meu pai falava, bem que meu pai fala, bem que minha mãe falava, bem que minha mãe fala, é mais ou menos isso. Então, quando a gente tem os nossos filhos, que nós entendemos muitas coisas, e aí a gente quer conduzir tudo de uma forma para abençoar, que tudo assim é voltado para atender o coraçãozinho dessa criança, não é verdade? Então, João capítulo 15, versículo 5, né, tem que falar assim, olha, sem Jesus nós não podemos fazer nada, nada. Então, Fernanda, fica assim, sabe, entendendo. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Então, que você continue em nome de Jesus, sendo abençoada na condução da sua casa, da sua filha, né? Sendo essa mulher valorosa, sendo uma mulher abençoada, mulher virtuosa, né? Mulher sábia que edifica a casa, para a honra e glória do Senhor. Amém? E olha, o texto de João capítulo 15, ele fala mais ou menos 12 vezes a palavra permanecer. Então, quando a gente fala permanecer, Jesus está falando assim, para a gente permanecer nele, sabe? Então, ou seja, essa coisinha linda aqui, ó, ela quer continuar permanecendo na família, sendo conduzido pela orientação da família, especificamente por vocês, da família. Ela quer estar buscando, ligada nessa árvore genealógica, buscando lá da seiva, todos os nutrientes, né? E você como médico sabe muito bem o que é isso, né? Então, olha, minha irmã, em nome de Jesus, que além de vocês, como família, estarem conectados com o Senhor, né, ligados na árvore, na videira, assim também vocês estejam sendo abençoados para abençoar a vidinha da Maria, né, Maria? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, né, queridos? Eu posso pegar então para orar com ela? Eustáquio, segura aqui, vem cá, irmão. Deixa eu pegar essa bênção. Oh, meu Deus do céu. Olha aqui, gente, que bênção. Aqui, oh, glória a Deus, hein? Vamos orar? Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos chegar aqui à frente, ela vai bater uma foto ali, ó. Aí vovô aparece, vovô. Esse vovô tá babão, viu, gente? Não tá, Eustáquio? Olha que glória a Deus. Vamos orar, estendo as mãos sobre a vidinha da Maria e sobre toda a família, para que Deus continue abençoando, fazendo-a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Deus amado, nós agradecemos ao Senhor porque nós temos uma grande e única oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos nesse momento tão ímpar, tão importante para a vidinha da Maria. Deus, no nome de Jesus, Pai,
o Senhor possa abençoar a Fernanda e toda a sua família, meu Deus. Conduzindo, ó Deus, a Maria, ó Pai, conduzindo ao Senhor Deus, que ela continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoando, Pai, os seus avós, a Rutinho e o Eustáquio, Pai, no nome de Jesus. Eles continuar ensinando a Tua palavra, Pai, para toda a família, para a netinha. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a vida desta família e a vidinha da Maria diante do Teu altar. Nós a apresentamos diante do Teu altar, Senhor. Nós agradecemos a Ti e oramos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Olha lá, essa menina é uma benção, hein? Glória a Deus, Deus te abençoa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, olha, é uma benção, Deus abençoe essa família maravilhosa. Aí está passando o alquinho na mão da menina, o Eustáquio todo cuidadoso. E você que é vovô, né? Eu espero, Deus abençoe vocês, viu, irmãos? E eu quero chegar lá também, viu, Eustáquio? A Rebequinha está lá, né? E se Deus quiser, vai vir netinho lá. Joga um pouquinho de álcool aqui também, irmão. Valeu, obrigado. Deus te abençoe, viu? Esse aqui, ó, bênção de Deus. Esse aqui era para jogar o microfone, mas tudo bem. Muito bem, irmãos. Glória a Deus, que bênção essa oportunidade que nós temos. Eu quero voltar então a palavra aqui para o nosso irmão Vitor e já orar pela vida do nosso irmão, que ele estará ministrando, trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero neste momento pedir que o Senhor possa usar o teu servo, Pai, de maneira abençoada, que ele seja canal de bênção para as nossas vidas nesta noite. Deus querido, que o Senhor levante anjos a favor do teu servo, e aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, Pai, que o Senhor possa continuar confirmando e abençoando. Fala conosco, Deus, usa o teu servo, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que delícia esse momento, né? De apresentar uma criança ao Senhor. E os irmãos sabem que eu especialmente fico emotivo. Em janeiro tem a minha filhinha chegando aí, né? Então, em breve estarei aqui também apresentando a Aurinha ao Senhor, à igreja. E graças a Deus, né? Por este momento. Queria comentar também que ontem eu estive aqui na igreja ajudando também, né, na programação, e queria dizer que a criança com mais energia se chamava Pastor Alexandre. As crianças chegavam e não sabiam o que estava acontecendo, e o Xandal estava lá, corre para lá, corre para cá. As crianças ficavam até assustadas com o Pastor Alexandre, mas é isso aí, graças a Deus. Eu estava cansado por ele, mas foi muito bom estarmos aqui, é sempre muito bom a gente poder estar na igreja, abençoar e ser abençoado. Amém? Meus irmãos, e existe uma expressão, antes de começar aqui a pregação, que está muito em pauta agora, que se chama SMILE. SMILE significa sorrir com os olhos. E a gente está de máscara o tempo todo e a gente precisa sorrir com os olhos. Então aproveita esse momento, dá um sorriso com os olhos para o irmão que está aí do seu lado. Eu sei que nesse momento a gente não pode abraçar, não pode ir ali e tal, mas você pode dar um sorriso para aquele que está do seu lado aí, SMILE. Nesse momento aí, abençoa o seu irmão, diz aí, ó, Deus te abençoe, é muito bom ter você aqui essa noite conosco, é um prazer, sejam bem-vindos à casa do Senhor, amém, graças a Deus. Meus irmãos, hoje eu gostaria de convidá-los de abrir a sua Bíblia em João, Evangelho escrito pelo apóstolo João, a gente vai ler no capítulo 5, nós leremos dos versículos 1 até o versículo 8. João, capítulo 5, a gente vai ler do 1 ao 8. É um texto bíblico conhecido como a cura junto ao tanque de Betesda. Mas hoje eu queria mudar, as Bíblias às vezes têm esse subtítulo, mas hoje eu queria dar um outro subtítulo para esse texto. Eu queria que você chamasse esse texto de Jesus, o Senhor da esperança. E é sob essa ótica que a gente vai ler esse texto hoje. João 5, capítulo 5, versículos 1 a 8, nós leremos sobre Jesus, o Senhor da esperança. Diz assim o texto: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus.
Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado porque a Tua palavra é verdade para as nossas vidas. Muito obrigado porque a Tua palavra nos traz vida. E eu venho te pedir, ó Pai, que nesse momento o Senhor venha falar conosco, através da Tua palavra, que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, esse texto aqui, ele se inicia dizendo que Jesus estava a caminho de Jerusalém para celebrar uma festa dos judeus. E a gente sabe que os judeus, eles são um povo festivo. Eu lembro que quando eu estava na faculdade uma vez, um professor fez um cálculo lá com a gente, e ele mostrou que um judeu adulto gasta em média de 15 a 16 mil reais por ano, ele fez uma conversão para a gente entender, só com festa. Então imagina você aí gastar todo ano de 15 a 16 mil reais só com festas. Ou seja, o judeu é um povo que gosta de festejar. Na verdade, a própria palavra do Senhor os instrui a festejar várias e várias vezes. E Jesus, então, num dado momento, estava indo a Jerusalém para festejar. E dentro dessas festividades dos judeus, algumas delas eles chamavam de festas... Só porque eu falei, me fugiu o nome aqui. Mas eram festas que elas eram celebradas em Jerusalém. Então eram festas que eles, de peregrinação, lembrei. Festas de peregrinação, onde os judeus saíam de onde eles estavam, espalhados durante todo o território, e eles iam para Jerusalém para festejar. A Páscoa, por exemplo, era uma festa de peregrinação, onde todos os judeus se ajuntavam em Jerusalém para festejar. E haviam outras festas desse mesmo tipo. A gente não sabe bem aqui qual era a festa que levou Jesus até Jerusalém, mas certo é que ele estava a caminho de Jerusalém. E diz a palavra que Jesus estava indo para Jerusalém, e a cidade da Palestina, no primeiro século, era uma cidade murada. É diferente das cidades que nós temos hoje. As cidades tinham muros e tinham portas para restringir a entrada e a saída de pessoas. O comércio, por exemplo, dependia disso. As pessoas sabiam quem entrava na cidade e sabia que tipo de tributo eles poderiam cobrar daquela pessoa, porque para se negociar dentro da cidade, precisava de pagar um tributo. Então, como que eles iam regular isso aí? Através da entrada e da saída de pessoas na cidade. Era também uma questão de segurança. E então, o texto diz para a gente que Jesus estava indo para Jerusalém, e a porta que ele usaria para entrar é a porta chamada Porta das Ovelhas. Não era uma porta usual das pessoas utilizarem, porque a Porta das Ovelhas, ela ficava no muro, em um lugar próximo ao templo, de maneira que as pessoas utilizavam essa porta para que as ovelhas que seriam sacrificadas no templo entrassem por ali. Então, do lado de fora da cidade, havia um tanque, onde as ovelhas elas eram lavadas. Quando iam ser sacrificadas, elas entravam pela Porta das Ovelhas e entravam para o templo. Mas diz que do lado de fora da cidade, a caminho dessa Porta das Ovelhas, havia também um outro tanque. A gente conhece muito bem aquela poesia que diz: no meio do caminho tinha uma pedra, mas aqui no nosso caso, no meio do caminho tinha um tanque. Jesus estava indo para Jerusalém, mas quando ele ia para Jerusalém, usando a Porta das Ovelhas para entrar, ainda fora da cidade, no meio do caminho, tinha um tanque. Mas o tempo todo, o que Jesus fez foi vir ao encontro dos que sofrem.
Quando Jesus foi encarnado, quando ele nasceu como ser humano, o que ele estava fazendo naquele momento era vindo ao nosso encontro, seres humanos que estavam sofrendo por causa da distância que nós mesmos fizemos ter entre nós e Deus. O tempo todo, se a gente perceber a ação de Jesus, a vida de Jesus, nós veremos Jesus realizando um movimento, e esse movimento leva Jesus em direção aos que sofrem. Esse movimento leva Jesus em direção àquele que está desesperançado. E meus irmãos, isso é muito curioso, porque de maneira geral, todas as religiões, e agora eu digo sem medo, todas as religiões existentes vão pregar para a gente e dizer que nós precisamos adotar um estilo de vida, que nós precisamos fazer ações para que nós alcancemos níveis maiores até chegar mais próximo de Deus. Ou seja, em todas as religiões o movimento é eu que vou alcançando degraus até chegar ao Senhor. Mas a mensagem do Evangelho é um escândalo para nós, porque na mensagem do Evangelho é o Senhor Deus que vem em nossa direção. Na mensagem do Evangelho, o Evangelho diz para a gente assim: olha, você é incapaz de sozinho chegar até o Senhor, mas na maravilhosa graça, Ele se fez homem e se fez disponível. Olha que maravilhoso! O Senhor diz para nós que nós somos incapazes de chegar até Ele, mas fica tranquilo, porque é Ele que dá o primeiro passo em direção a nós. É isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui mais uma vez. Aquelas pessoas que estavam no tanque, elas não tinham esperança, elas eram incapazes de dar um passo. Vamos ver aqui, o caso que nós estamos lendo é um paralítico. O paralítico não tem condições de se locomover, mas o próprio Senhor vai ao encontro dele, dizendo assim: eu sou o Senhor da esperança. Você está paralisado, Jesus dizendo para o paralítico, é incapaz de se mover, mas eu vou ao seu encontro. E o Senhor Jesus também fala isso para mim e para você. Nós somos incapazes de, com as nossas próprias forças, nos aproximar e chegar até Ele, mas graças a Deus que o Senhor Jesus se fez carne e se tornou disponível. Semana passada, quando eu preguei, eu falei que Jesus disse que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo significa o reino de Deus está à distância de um braço. Ou seja, Jesus não é um rei como os reis humanos que estão lá reinando na sua torre, reinando distantes do povo. Jesus é um rei que está no meio do povo, que está entre nós. Glória a Deus. Jesus, quando ele estava indo em direção ao templo, primeiro, tinha um tanque no meio do caminho. E eu quero fazer um parênteses aqui rapidinho, meus irmãos, para dizer que a exemplo de Jesus, aprendendo com Jesus, a igreja precisa ter essa responsabilidade. Nós também não podemos vir aqui adorar a Deus, levantar as nossas mãos e nos esquecer daqueles que estão lá fora sofrendo. É também responsabilidade nossa enxergar aqueles que sofrem e ir em direção a eles, dizer: olha, existe uma palavra de esperança, existe uma palavra de transformação, você não precisa sofrer mais da forma como você está sofrendo, porque existe uma palavra de esperança, a sua vida pode ser transformada, se você tiver um encontro íntimo e verdadeiro com Jesus. Nós também temos essa missão, essa responsabilidade de agir como Jesus agiu. Ou seja, meus irmãos, voltando aqui, fechando parênteses e retomando, Jesus não deixou de lado aqueles que sofriam, antes foi ao encontro deles. Antes de chegar ao templo, existia um tanque por onde Jesus precisava de passar. E o texto continua, dizendo que naquele tanque onde Jesus entrou, havia uma crença. E essa crença era a seguinte, que de tempos em tempos, vinha um anjo do Senhor e ele tocava na água.
quando o anjo tocava a água era agitada. As pessoas não viam esse anjo que descia, mas eles viam o movimentar das águas, eles viam o agitar das águas, e de acordo com a crença deles, quando as águas eram agitadas, significava que um anjo havia tocado. Portanto, a primeira pessoa a tocar na água, logo após o anjo, receberia a cura da sua enfermidade. Essa era a crença das pessoas naquela época. Era naquele contexto, essa era a crença das pessoas. Hoje, meus irmãos, nós sabemos que aquele tanque se chamava, como eu já falei aqui, tanque de Betesda. A palavra Betesda significa casa do derramamento. Esse nome foi dado ao tanque muito provavelmente porque haviam outros tanques que abasteciam o tanque de Betesda. Então, haviam água de outros tanques que eram derramados no tanque de Betesda. E muito provavelmente, o tanque principal de onde vinha a água era chamado de tanque de Salomão. Mas além desse tanque de Salomão, existiam também outras fontes de água que jorravam para o tanque de Betesda. E algum tempo depois descobriu-se que uma dessas fontes de água jorrava para dentro do tanque de Betesda uma água ferruginosa, uma água avermelhada, que muito provavelmente tinha propriedades medicinais. Então, hoje, estou sendo talvez um pouco cético aqui em relação à crença, não me entendam mal, mas só para a gente entender a geografia, é muito provável que quando essa água ferruginosa jorrava dentro do tanque de Betesda, a água era agitada e era possível perceber uma diferença na água. E talvez fosse por isso que as pessoas considerassem que um anjo tivesse tocado na água. Agora, meus irmãos, outra coisa que eu queria comentar, eu vou ler um trecho aqui, o versículo 3b e o versículo 4, que diz assim, ó: o primeiro que entrasse na água no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença. Deixa eu ler a partir do 3, olha só o 4, desculpa. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Esse trecho que eu li aqui, o 3b e o versículo 4, não é um texto original do apóstolo João. Ele é um texto adicionado depois para que a gente pudesse compreender qual que era a crença daquele lugar. Porque João, quando escreveu, ele não precisava explicar, porque as pessoas entendiam qual era a crença. Porém, posteriormente, para que eu e você pudéssemos entender, esse texto foi adicionado. Porém, meus irmãos, como eu falei, eu não quero ser cético aqui nesse momento, ao dizer dessa outra fonte de água que jorrava ali, certo é que João também cria dessa forma. Na crença judaica daquela época, João também entendia que descia um anjo, tocava a água, e quando a água era tocada, a próxima pessoa que tocasse depois do anjo seria curada. João, muito provavelmente, também cria e entendia dessa forma. Só que eu quero chamar a atenção para um detalhe. Existe essa crença, sim. As pessoas faziam dessa forma, sim. Porém, a Bíblia só registra um milagre que aconteceu no tanque de Betesda. E o milagre que é registrado na Bíblia não aconteceu quando a água foi agitada. O milagre registrado na Bíblia só aconteceu quando Jesus entrou naquele lugar. O que fez a diferença na vida desse paralítico foi um dia Jesus estar a caminho do templo e falar assim: opa, eu vou para o templo, mas primeiro eu vou passar no tanque. O que faz diferença na minha vida e na sua é quando o Senhor Jesus entra nas nossas vidas e transforma por completo as nossas vidas. Eu lembro que certa vez eu li um livro de ficção e contava a história de dois jovens que haviam embarcado por engano, vindo para o Brasil nas caravelas de Cabral. E aí esses dois jovens desembarcaram no Brasil e fugiram, para não serem pegos pelos oficiais, e no meio do mato eles foram pegos por uma tribo indígena, e essa tribo iria matar esses dois jovens.
Em certo momento, os dois jovens presos, eles perceberam que um dos líderes da tribo estava doente. E um desses jovens tinha conhecimento de botânica e falou assim: olha, eu vou tentar conversar com os índios e vou convencê-los a me deixar ir para o mato, procurar essa erva, que eu vou fazer um chá, e quando eu fizer um chá e der para esse líder da tribo, ele vai melhorar e eles vão nos soltar. E aí esse jovem se articulou, conversou então com os líderes da tribo e eles permitiram que ele fizesse. Ele foi lá no mato, foi lá na selva, pegou as ervas que ele precisava, fez um chá medicinal. Só que o outro amigo, na hora que ele foi entregar o chá, falou assim: opa, você não pode simplesmente entregar não, eles são índios, são tribais, a gente precisa fingir um ritual aqui, porque senão eles não vão acreditar na gente. Aí ele falou assim: ah, legal, é isso mesmo, vamos fazer assim. E aí eles fingiram, simularam um ritual e deram aquele chá para aquele índio, e aconteceu a mesma coisa. Aquele índio melhorou, eles foram soltos e a história tem todo o seu desenrolar. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? Às vezes, a gente acha que precisa de muita coisa, precisa de um show, precisa de um espetáculo, precisa de fazer muito movimento, mas o que faz diferença verdadeira na minha vida e na sua, é quando Jesus entra nas nossas vidas. A gente fica esperando muito espetáculo, muita coisa diferente, mas o que resolve de verdade é quando Jesus entra na minha vida e na sua, e Ele transforma por completo as nossas vidas. O que transformou a vida desse homem, desse paralítico no tanque de Betesda, não foi a sua crença, e eu não quero discutir aqui se a crença é verdadeira ou não, não. Só quero dizer que a diferença aconteceu quando Jesus entrou. O que fez diferença, voltando, foi quando Jesus entrou naquele lugar, olhou para aquele homem e fez uma pergunta que mudou a vida dele por completo. E aqui o texto então vai dizer para a gente que Jesus, naquele momento, virou para o homem, e a gente não sabe ali como Jesus sabia, que ele já estava ali há 38 anos, mas o texto registra isso aqui para a gente. Eu sei que Jesus fez uma pergunta para ele. Jesus disse assim: você quer ser curado? Meus irmãos, imagina a situação. Uma pessoa que está há 38 anos enferma, sofrendo, vivendo à margem da sociedade. Talvez ele não pudesse ter contato com a sua família, porque ele tinha que ficar ali no tanque, não podia sair de lá. Vai que o anjo aparece na hora que ele saiu. Não, tem que ficar ali o tempo todo esperando o anjo aparecer, e de repente chega Jesus, o Filho de Deus, e pergunta para ele: você quer ser curado? Eu tenho certeza que essa é a pergunta que qualquer pessoa que sofre gostaria de ouvir. Qualquer pessoa que passa por uma enfermidade gostaria de ouvir essa pergunta. E talvez eu e você estejamos pensando o seguinte: olha, se fosse na minha situação, se eu estivesse ali, eu ia responder com um sonoro sim, eu quero ser curado. Seria o mais natural, seria o mais normal diante de Jesus a pessoa dizer sim, eu quero ser curado. Só que esse homem não responde desse jeito. Esse homem responde para Jesus, eu vou ler a resposta dele aqui, dizendo assim: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha só, esse camarada paralítico, ele tinha que responder sim, eu quero ser curado, Jesus me cura. Mas ele virou para Jesus e falou assim: Jesus, eu até quero ser curado, mas não tem ninguém que me carregue, que me leve até ali no tanque. Esse homem, ele não sabia que ele estava diante de alguém que podia transformar a vida dele. Esse homem não tinha dimensão ainda do que estava acontecendo na vida dele. E a resposta que ele deu para Jesus é uma resposta própria de alguém que está desesperançado.
é própria de alguém que já tinha passado muito tempo ali, já estava calejado, já não tinha mais esperanças de que um dia ele fosse curado. A resposta daquele homem mostra que ele não tinha mais expectativa, que ele não sabia mais o que ia acontecer com ele, ele já tinha se entregado completamente para aquela doença, ele já tinha se entregado, ele não estava olhando para o Cristo que estava diante dele, mas ele estava olhando para ele, falando assim: olha, Senhor, eu não sou capaz, olha, Senhor, eu não consigo, eu até quero ser curado, mas como é que eu vou ser curado se o meu problema é locomoção, eu não consigo me locomover, quando a água é tocada, alguém chega antes de mim, tem pessoas que chegam antes de mim, eu não consigo ser curado. Olha só que curioso, para não dizer coisa pior, a resposta desse homem. Embora esse paralítico estivesse vivo, na verdade, ele estava morto. Ele estava agindo como quem está morto. Esse paralítico, ele estava num estágio da vida dele que é muito parecido com o estágio de decomposição. Ele estava ali só esperando definhar cada vez mais. Ele estava ali esperando só a morte chegar e a vida dele acabar. Ele já não tinha mais esperança de que ele pudesse verdadeiramente viver. Ele estava só ali aguardando. Ou seja, embora estivesse vivo, na verdade, ele estava morto. O pastor Rafael pregou aqui na igreja esses dias numa quarta e ele deu um exemplo, utilizando a figura daquela série da Fox, The Walking Dead, falando a respeito dos mortos-vivos. Esse homem era mais ou menos isso, ele era um morto-vivo, ele conseguia ali ter consciência, tinha alguma coisa, mas ele na verdade já estava morto. Ele estava morto e não sabia que estava. Ele achava que ele estava vivo, mas na verdade ele vivia como alguém que já estava em decomposição. Aí eu quero lembrar mais uma vez do dia que eu estava aqui, que eu preguei falando sobre o reino de Deus e disse que aqueles que estão em Cristo já podem começar a experimentar aqui as bênçãos de uma vida plena. Os irmãos se lembram? O contrário também é verdade. Aqueles que não estão em Cristo já estão mortos, só que eles não sabem disso. Aquele que está em Cristo já começa a experimentar as bênçãos da vida eterna hoje, agora, no tempo que se chama hoje. Mas aquele que não está em Cristo começa a experimentar a morte desde já, desde agora. E esse homem, infelizmente, estava nesse estágio. Infelizmente, estava nessa situação. Estava vivo, mas experimentando muito mais a morte do que a vida. Esse homem deveria ter respondido para Jesus, quando ele perguntou: você quer ser curado? Ele deveria ter respondido: sim, eu quero ser curado. Mas ao invés disso, ele deu uma dica para Jesus, falando assim: Jesus, eu não consigo ser curado, mas se você quiser ficar aqui e esperar junto comigo, vai ter uma hora que o anjo vai tocar água, você pode me levar até lá. Era como se ele estivesse falando assim: olha, vou te dar uma dica aí, Jesus, fica aqui comigo, você pode me ajudar a eu ser curado. Ele não tinha dimensão de com quem ele estava falando. Ele estava querendo ajudar Jesus. Estava ali aquele que podia resolver completamente a situação dele. Mas ele estava tentando ajudar Jesus, falando assim: fica aqui, Jesus, você me dá uma ajuda para eu chegar até a água quando o anjo tocar a água. Meus irmãos, eu não sei se vocês percebem, mas às vezes a gente age da mesma forma. A gente ora falando assim: Senhor, eu estou com uma situação, Senhor, eu estou com um problema. Aqui, vou te dizer então, Senhor, faz assim, assim, assado, que o Senhor resolve o meu problema. A gente quer dar dica para Jesus de como resolver o nosso problema. Gente, deixa eu falar aqui, Ele é Deus. Quem sabe como resolver é Ele, não somos eu e você. Quem sabe como resolver de uma vez por todas, somos eu e você. E a gente, na nossa limitação, às vezes quer dar uma dica para Jesus. Aí, Jesus, me dá uma moral assim, me dá uma ajuda assado, faz desse jeito, vai por esse caminho, Jesus. Eu ouvi uma piada uma vez falando que tem irmão GPS, que ele fala assim: vai, Jesus, faz assim, Jesus, faz assado, vai por esse lado, Jesus. Você quer guiar o Senhor Jesus. Não é bem assim. Entrega-se a Ele completamente e deixa que Ele toma conta, e deixa que Ele cuida de todas as coisas. Ele não precisa da minha e da sua ajuda para resolver situação nenhuma, de maneira alguma. E esse paralítico
ele agiu dessa forma. E a gente precisa aprender que nós não podemos agir assim. É se entregar para o Senhor e falar assim: Deus, eu sei que é o Senhor que resolve todas as coisas, faz do seu jeito, Senhor. Inclusive, às vezes pode doer em mim, mas Senhor, faz a tua vontade. A gente não louvou aqui no início, reina em mim. Então, o Senhor é rei, reina em mim, Senhor, faz a tua vontade, seja feito de acordo da maneira como o Senhor quer, da maneira como o Senhor deseja. Só que tem uma coisa, esse homem respondeu para Jesus como alguém que vive sem esperança. Só que Jesus olhou para ele, eu acredito que Jesus o amou e falou assim: olha, vou relevar essa sua resposta aí e vou continuar o diálogo com você. Eu vou ir além. E Jesus não se importou com a resposta, vou chamar ela aqui de incrédula. Desmente, aquele homem foi curado. Aquele homem estava ali há 38 anos. Quando Jesus chegou, ele viu uma oportunidade de esperar mais um tempo, até que o próximo anjo tocasse a água. Mas Jesus vira para ele e fala assim: levante-se, pega a sua cama e ande. Chegou o momento de você ser curado. Chegou a esperança para você. Você estava vivendo uma vida desesperançado, mas agora a esperança chegou, e a esperança vai atuar na vida desse homem de maneira imediata. Diz a Bíblia que no mesmo momento, imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. No mesmo momento, ele não precisava mais esperar. E aí eu já falei sobre isso aqui na igreja, mas eu quero mais uma vez trazer aqui que existe uma diferença entre esperar e esperançar. Esperar é uma atitude passiva, de alguém que não faz nada, que fica parado, apenas esperando que algo aconteça. Era a atitude deste homem. Ele estava parado, esperando. Mas Jesus, quando disse: levanta, tome a sua cama e ande, Jesus estava falando: chegou o momento de esperançar. Esperançar é uma atitude ativa de quem coloca a sua fé em Deus, de quem coloca a sua confiança em Deus. E Jesus estava dizendo para ele: chegou o momento de retornar às esperanças, chegou o momento de verdadeiramente viver. Até agora você não viveu, você só estava morrendo. Há 38 anos você estava morrendo, mas chegou agora o momento de esperançar. Chegou o momento de você viver uma vida verdadeira. E o que fez diferença na vida desse homem para ele viver uma vida verdadeira? Jesus ter entrado naquele lugar, ter se dirigido a ele e feito essa pergunta: você quer ser curado? A partir daquele momento começa a brotar vida dentro daquele homem, porque a palavra do Senhor foi dita, a palavra do Senhor foi ministrada, e a partir daquele momento começa a brotar vida dentro daquele homem. E eu imagino que talvez ele não tivesse nem... O Senhor falou, é ordem, tudo que eu tenho que fazer é obedecer. Talvez ele pensasse assim: eu não sei nem como, mas a palavra de Jesus tinha autoridade, e a Bíblia só diz que aquele homem se levantou imediatamente, de maneira urgente. Aquele homem não precisou mais esperar, ele pôde a partir daquele momento esperançar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, meus irmãos, eu quero utilizar essa mesma palavra de Jesus e fazer essa pergunta para você: você quer ser curado? Só que eu não estou falando aqui nesse momento de ser curado fisicamente apenas, de ser curado das suas doenças, das suas feridas. Eu sei que o Senhor pode fazer isso, creio que o Senhor pode fazer isso, mas eu estou querendo dizer aqui agora das enfermidades do nosso interior, das enfermidades da nossa alma. Talvez você viva: mas eu já sou crente, mas eu já entreguei a minha vida ao Senhor, mas existe uma ferida que ainda não sarou. Talvez existe algo que ainda está dentro de nós e nos incomoda, uma ferida que dói.
e que precisa ser curada, e que precisa ser sarada. E nessa noite eu quero repetir a pergunta de Jesus e dizer: você quer ser curado? O Senhor Jesus tem poder para transformar a nossa desesperança em esperança. Eu quero te dizer nessa noite que você não precisa mais esperar de forma passiva, mas você pode a partir de hoje começar a esperançar. Você pode a partir de hoje colocar a sua vida diante do Senhor Jesus e dizer assim: Senhor, eu quero ser curado. Quando essa pergunta é feita, você quer ser curado? A gente deve responder com um vigoroso e verdadeiro: sim, eu quero ser curado pelo Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. Primeiro nós iremos cantar. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto estivermos louvando, apresente a sua vida diante do Senhor. Aquilo que precisa ser sarado, aquilo que precisa de uma intervenção do Senhor na sua vida. Às vezes durante anos você está parado com essa situação e está pensando assim: Senhor, mas não tem jeito. Senhor, eu sou paralítico, como é que eu vou chegar até o tanque? Mas apresenta nesse momento ao Senhor a sua enfermidade, a sua ferida da alma, e nós vamos orar, porque hoje é um dia que o Senhor está fazendo para nós essa pergunta: você quer ser curado? E Ele tem poder para nos curar plenamente. Então vamos adorar ao Senhor, louve ao Senhor nesse momento e apresente a sua vida a Ele, e em breve nós iremos orar. Ao que se assentar
Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o nosso Deus Todo-Poderoso, poderoso para transformar as nossas vidas, poderoso para sarar as feridas da nossa alma. Senhor Deus, amado, eterno Pai, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor transforma por completo as nossas vidas. Quando nós nos rendemos a Ti e o Senhor entra nas nossas vidas, nós somos transformados pelo Teu amor. Nós queremos nos apresentar aqui diante de Ti nesse momento, ó Pai, porque nós temos feridas, ó Pai, que precisam ser tratadas, sofrimentos, ó Pai, que precisam ser tratados, e nós colocamos diante do Senhor, porque cremos que só o Senhor tem poder para transformar as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, humildemente nos colocamos diante de Ti, reconhecendo quem nós somos e reconhecendo quem Tu és. Assim como cantamos, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Deus Todo-Poderoso, enche as nossas vidas, abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Transforma as nossas vidas, trata as nossas feridas de acordo com a Tua vontade, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Assim eu oro, e desde já eu Te agradeço, ó Pai, confiando em Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem assentar. Passo a palavra para o Anderson. Então, para o Anderson. O paninho está sem, está só com gel. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Queridos, alguns avisos importantes. Bom, em relação à juventude, queridos, no próximo sábado, dia 7 de novembro, nós teremos Jobs. Para quem não sabe o que é o Jobs, nós temos uma rede de 7 igrejas da nossa convenção, e nós fazemos sempre no primeiro sábado de cada mês, um encontro dessas juventudes, né? Onde nós temos 2 propósitos básicos: evangelização e edificação. Então, nas nossas celebrações, nós temos esse duplo objetivo. Nós celebramos a Deus, um culto, e no próximo sábado nós temos a presença de uma missionária que estará falando ao nosso coração. Aí, como está funcionando em períodos de pandemia? E onde será? Será na Igreja Batista Estrela da Manhã, que fica no bairro Ribeiro de Abreu, tá? Nos nossos canais de comunicação nós temos o endereço. Iniciará às 19h30, certo? E termina às 21h. Só que em função da pandemia, queridos, nós temos um limite de vagas por igrejas. Mas nós transmitimos também através do... Vai ser no YouTube, né, Vitor? Ou deve ser no Instagram, né? No Instagram do Jobs, não é isso? Nós temos da rede Jobs, nós temos no Instagram, será transmitido. Nós vamos colocar um link no grupo da nossa igreja, que você possa estar acompanhando também, caso não dê para ir. Os que quiserem, alguns irmãos já se inscreveram. Se mais alguém quiser ir, entre em contato com a gente, para a gente ver o que pode ser feito. Ok? Porque as nossas vagas já foram preenchidas. Porém, nós conseguimos algumas vagas extras, mas eu preciso que você de alguma forma entre em contato conosco, tá? Comigo ou com o Vitor. Que Deus abençoe a programação. Queridos, culto de Natal, nós faremos um culto cantado, e as inscrições para participarem desse coro, elas estão abertas. Os irmãos podem procurar o irmão Otávio, ok? Para poder se inscrever. Irmão Otávio, eu quero estar colocando o meu talento, né, a minha voz à disposição desse musical. Então, você pode estar se inscrevendo, que o Senhor vai te usar, e nós teremos o nosso culto cantado do Natal aqui na nossa igreja. E um último aviso, também importante, né, é o seguinte: o pastor Vanuí conclama toda a liderança da igreja
para a liderança dos ministérios, né? Enfim, a liderança da igreja como um todo, para uma reunião pelo Zoom, uma reunião online, que acontecerá na próxima terça-feira, dia 3, às 19 horas, pelo Zoom. Perdão, 19h30. 19h30, isso mesmo, 19h30, pelo Zoom. Ok? Então nós vamos mandar o link, os irmãos vão entrar, os irmãos que são líderes da igreja, líderes de ministérios, a liderança estatutária da igreja. Essa reunião está convocada. Qual que é a pauta? A pauta é criarmos a pauta da reunião administrativa da igreja, que acontecerá presencialmente no dia 22 de novembro, aqui na nossa igreja, no templo. Então, no dia 22, nós teremos a nossa primeira reunião administrativa presencial desde que a pandemia começou. Ela acontecerá no dia 22 aqui. Para isso, toda a liderança da igreja está convocada a participar da reunião que acontecerá na próxima terça, depois de amanhã. Ok, queridos? Acho que eu não esqueci de mais nenhum aviso, né? Lembrem-se de se cadastrar e atualizar o seu cadastro. Irmãos, quando nós tivermos o nosso aplicativo funcionando, ele já funciona. Nós só não distribuímos em função da atualização de cadastro dos irmãos. Quando isso acontecer, você vai ter todas as informações da igreja na palma da sua mão no seu celular. E aí o que ocorre? Dentro do próprio aplicativo, você pode atualizar os seus dados. Não precisa mais da gente ficar passando aquele papelzinho nem nada. Trocou de endereço, vai lá e atualiza. Trocou de telefone, vai lá e atualiza. Trocou de data de nascimento, vai lá e atualiza. Pode acontecer, né? Amém, queridos? Deus abençoe as nossas vidas. Pastor Xandal, com mais uma palavra? A bênção. Aleluias, amém? Gente, que palavra, glória a Deus, né? Oh, aleluias. Eu queria, santo, 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 vamos colocar em pé, irmãos, vamos fechar? Eu já queria, olha, Fernanda, Deus te abençoe, viu, Fernanda? Amanhã você está indo para sua terrinha de novo, né, com a sua filhinha. Que Deus te abençoe na sua caminhada, querida, em nome de Jesus, tá? Você e Maria, sua casa, sejam abençoados em nome de Jesus. Pega o avião, vai embora, é Paraná, né? Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe toda a família do Eustáquio e Rutinha aí. Olha, vamos fechar, queridos? Santo, santo, vamos cantar essa música. E eu queria, na hora que nós estivermos cantando essa música, em nome de Jesus, quero fazer um apelo aqui. Pode começar, irmão. Glória a Deus. Olha, você que está aqui hoje, Deus sabe como é que está seu coraçãozinho agora. Assim, talvez tenha alguma dificuldade aí, que de repente está impedindo você de aproximar de Jesus, mas Jesus está vindo assim, olha, ei, eu estou chegando até você agora. De repente você está colocando alguns, né, dando umas desculpas, né? Ah, eu ainda fumo, ah, eu ainda estou fazendo isso ou aquilo. Mas querido, o Senhor Jesus está chegando e falou assim, você quer ser curado? Você quer? É só você nesta noite, em nome de Jesus. Não coloque mais obstáculos, não dê mais desculpas. Tome a decisão hoje, em nome de Jesus. Você que está em casa me ouvindo, em nome de Jesus, tome uma decisão diante do Senhor hoje. Ele quer a sua vida por inteiro. Então olha, neste momento, em nome de Jesus, faça a sua oração aí. Feche seus olhos e fala, Senhor, eu entrego a minha vida no teu altar nesta noite. Você que está em casa, fala com Deus, fala aí. Senhor, eu peço que o Senhor perdoe o meu pecado. Fala com o Senhor, peça perdão. Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Entregue a sua vida para Ele nesta noite, em nome de Jesus. Não fique protelando, não fique adiando. O Senhor está aproximando de ti nesta noite e querendo a sua vida, trazendo cura espiritual em nome de Jesus. Aleluias. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Aleluias. Cante, igreja, para fechar, vamos lá? Aleluias. Eu canto, louvores ao Rei dos Reis.
Glória a Deus. Com a criação eu canto, louvores ao Senhor e Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluias. Você que fez essa oração, você que entregou sua vida ao Senhor Jesus, você que aí está em casa, que entregou sua vida a Cristo, eu queria que você colocasse aí no nosso chat, dizendo assim: olha, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. E a gente vai anotar aí, nós vamos entrar em contato com você, nós vamos orar por você, amém? E você que está aqui nesta noite, se você tomou uma decisão diante do Senhor, eu gostaria que você depois, após o culto, me procure e fale assim: pastor Xandal, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo nesta noite. Eu não quero colocar obstáculo mais nenhum. Minha vida é do Senhor Jesus. Fala comigo para a gente orar por você no final, para a gente marcar um estudo bíblico com você, para a gente acompanhar a sua vida. Amém? Deus, nós agradecendo o Senhor, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que essa graça maravilhosa, a graça do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, e que as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos os nossos irmãos reunidos aqui nesta noite, e com todo o povo de Deus reunido na face da terra, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos, tenha uma semana ricamente abençoada na presença do Senhor. Fiquem em paz, vão em paz em nome de Jesus. Tchau, queridos.